Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um texto super profundo sobre paciência e resiliência. Através do material que vamos destrinchar aqui, a ideia é olhar para uma das maiores e mais comuns frustrações humanas, a famosa espera por aquelas promessas que parecem que nunca vão chegar. Sabe, a gente vai explorar exatamente como manter a cabeça no lugar e a estabilidade espiritual quando a lógica simplesmente vira e diz que tudo acabou. E para começar, fica uma pergunta bem pesada. Afinal, em que ponto o tempo simplesmente destrói a esperança? É de fazer a gente pensar, não é mesmo? O material base nos desafia a olhar para o que acontece com a mente humana quando as pessoas são forçadas a esperar por algo que vai parecendo cada vez mais e mais impossível à medida que os anos simplesmente vão passando. O texto original ilustra tudo isso trazendo uma história clássica e extrema. Imagina só, no ano zero, uma promessa monumental, transformadora mesmo, é feita a um homem já idoso, na casa dos 75 anos. Aí a gente avança 24 anos no tempo. A velhice bate forte, as dúvidas tomam conta e a espera parece não ter fim. A biologia grita que já era, que não tem mais jeito. Mas aí, no ano 25, quando ele chega na marca inacreditável de 100 anos de idade, a promessa se cumpre. É um exemplo surreal da fonte sobre esperar muito, mas muito além de qualquer capacidade lógica humana. E é bem aí que a mensagem central entra em cena, de um jeito brilhante, através da ideia de um elo. Olha, o autor não está falando de um pedaço de metal qualquer, tá? É uma metáfora poderosa para uma âncora interior. É aquilo que é vital, que conecta e protege alguém durante as piores tempestades da vida. E como a gente vai ver, são necessários vários desses elos para formar uma corrente de resistência que realmente funcione. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é o contraste brutal entre duas visões diferentes. De um lado, a gente tem a perspectiva humana. Ela é supernatural, claro, mas extremamente limitada pelas circunstâncias, hiperfocada naqueles obstáculos enormes e no relógio que não para de tiquitaquear. Do outro lado, existe uma perspectiva superior sustentada puramente pela promessa em si, que opera num nível completamente fora das limitações lógicas ou biológicas. O grande X da questão é justamente como virar essa chave e mudar de perspectiva. Bom, vamos entrar agora no conceito dos três elos para forjar essa corrente inquebrável. Para a gente não acabar sucumbindo àquela perspectiva humana limitada que acabamos de ver, o texto sugere construir essa corrente passo a passo. Então, bora para os componentes. O primeiríssimo elo é a promessa. O material argumenta que esse elo funciona de um jeito totalmente independente de qualquer ação ou manipulação humana. É como uma garantia clara e viva. É a certeza de que, mesmo quando os recursos, o intelecto ou a força física simplesmente esgotam, a promessa por si só carrega o poder de transformar um passado cheio de desilusões em um presente cheio de esperança. Basicamente, não depende do esforço da pessoa para continuar de pé. E para conseguir sustentar essa promessa, entra em cena o segundo elo, a fé. O texto descreve isso como um tipo de coragem interna inegociável, uma certeza absoluta naquilo que não se vê. É ter a capacidade de olhar para as ondas gigantes dos problemas e se recusar a afundar naquele mar de incertezas quando a espera já se arrasta por anos a fio. É literalmente o termômetro que mantém o foco da pessoa, mesmo quando o mundo inteiro ao redor está gritando o oposto. E esse ilustra, de forma brilhante, o terceiro e último elo, que a fonte considera como algo extraordinário, a verdade orientadora. Essa é a mensagem base que ancora toda a corrente. É o seguinte: sem esse fundamento super sólido que guia a caminhada e traz um sentido prático para a coisa toda, a promessa e a fé simplesmente não teriam onde se agarrar. É o alicerce definitivo que ilumina o caminho para frente. Para fechar nossa exploração de hoje, a gente fica com aquela que é a principal pergunta retórica levantada na fonte. Será que existe alguma coisa difícil demais? Ao entender muito bem esses três elos propostos pelo autor, fica um convite para repensar totalmente a natureza do que a gente costuma classificar como impossível. Então, fica aí a grande reflexão. Na próxima vez que a paciência for testada pelos anos, como vão estar os elos dessa nossa corrente interior? Muito obrigada por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.